deslanchando, tá jogando bonito. E aí ele tá em primeiro no ranking no número de jogos, em segundo no número de gols, em segundo no número de finalizações certas, cruzamento certo, dribles completos e duelos vencidos. Ele é o primeiro do time. Eu li, Pedro Ivo, o segundo é o Roger Guedes com 30. Você leu o quê? Qual o número que tá ali? Eu quero ver você falar. Para de fazer bullying comigo. Zé Elias, me ajuda aqui, porque eu quero falar desse rapaz que tava jogando bem, fazendo bonito. E olha, eu não sei não, tá disputando protagonismo ali com os 4 que a gente... O William, coitado, eu fiquei com dó dele ontem, saiu chorando. Boa recuperação pro William, mas eu quero te ouvir sobre o GP. Nessa fila do pão corintiana aí, Zé. Não, ele é um bom jogador, né? Ontem não vinha fazendo um bom jogo, acho que muito por conta do posicionamento da equipe do Fluminense, né? O Fluminense conseguiu fechar os espaços da equipe do Corinthians, né? E o próprio o GP, né? Como eles falam, não estava jogando bem, errando passes, encontrando dificuldades para encontrar essa questão da sua individualidade, né? Da puxada de contra-ataque. O Fluminense tem muitos méritos nisso, mas é um bom jogador, tem boa técnica. Eu sou suspeito em falar jogadores com a perna esquerda, né? Porque quando eu joguei, usava a perna esquerda para jogar, então eu tenho sempre uma tendência a achar que o canhoto tem sempre um algo a mais, né? Mas é bom jogador em processo de evolução. O que entra aí, Dani... O GP lembrava o Zé. Sim. Insinuante, cortando para dentro, fazendo gol. Lembra muito o Zé. No futsal poderia ser. Isso, no futsal, que eu esqueci de Isso. Mas aí entra, Dani, não sei se... Eu falei há algum tempo, eu sei que você fala que você tem a memória, né, que não é tão boa, mas eu falei há algum tempo em relação ao crescimento do Silvinho também como treinador, hein? Em encontrar novas soluções para a equipe do Corinthians enfrentar as dificuldades que possivelmente ela iria encontrar pela questão da previsibilidade, né? Renato Augusto, Juliano seriam jogadores marcados e aí o Corinthians ficaria sem essa questão de criatividade, né? Então foi ontem que nós vimos a equipe do Fluminense bem postada ali, tirando os espaços, o Corinthians com a bola nos pés de um lado para o outro, mas sem o poder de definição. E aí o GP fazendo acertou bem, um belo chute, né, definindo o jogo para o Corinthians, mas não foi um jogo bom do Corinthians, não. Eu estou de acordo com o Zé quando ele fala, o GP, a tela mostra, a tela está de prova, a evolução dele, a importância dele. Estou de acordo com o Zé quando ele fala que o GP ontem até o gol ele não via bem muito pelo Fluminense. Ele joga de fora para dentro, criando espaços, rompendo linhas, driblando, criando. O Fluminense posta exatamente isso. O GP não tinha o que o Fluminense talvez desse. Ele fecha o meio e dava lateral. O GP não ataca pela lateral, pelo pé invertido. Quando ele está pela direita, pega o pé esquerdo. Agora, ele tem o mérito de aparecer. Na bola cruzada. Dele, coloca ele aonde? Você consegue fazer esse ranking? Sabe o que eu acho? Esquece o nome, tá? Não tô levando em conta a carreira. O Roger Guedes decisivo, 4 gols já desde que chegou. O Juliano, desses todos, reforço, foi o primeiro que começou a brilhar. Eu colocaria GP, o Roger Guedes e o Juliano, talvez na prateleirazinha, ainda acima de William, que teve essa situação da lesão. E o Renato, que eu tô achando um pouquinho lento e ainda não tá na melhor forma física. É importante falar do mas Renato. É verdade isso. A ausência de velocidade, a lentidão na circulação de bola do Corinthians ontem, passa muito por um Renato que ontem estava um pouco lento. Agora o GP, só para justificar aquela tela, ele entrega o que esse time ainda não tinha. Quando o Mosquito sai do time, quando o Mosquito troca de lado, é o cara que vai dar um drible, é o cara que vai tentar alguma coisa diferente, é o cara que não vai se limitar a ter o seu posicionamento bem feito por ali. O Zé brinca muito com isso, né? Que a gente perde nos últimos anos, que é a nossa origem, a nossa essência. É o cara que vai tentar um drible, vai tentar alguma coisa, vai criar algo diferente, vai surpreender uma marcação bem postada. Ele entrega isso. A confiança, ele tem um quarteto ali que dá respaldo a ele, ele tem campo para jogar. Então, quando o time espeta, quando a defesa abre, ele infiltra. Quando o jogador como o Juliano, por exemplo, puxa o espaço como no lance do gol, ele aparece por trás para finalizar. Quando o Renato inverte a bola, ele está ali para receber e tentar alguma coisa. Acho que tudo se explica. A boa fase dele também passa pela chegada do quarteto, pelo espaço que se dá para ele. Agora, ele tem qualidade para fazer alguma coisa diferente. Além do Renato, a adaptação, ele ontem fazendo as vezes da saída de bola, porque o senhor Cantígio, para variar, só toca de lado.
né? Então o Renato para tentar buscar. Nem tanto, toca pra frente. Tem a corneta aí, não? Pedro, você tem uma benevolência com esse cidadão que eu vou te contar uma coisa. Vou deixar uma corneta aqui embaixo. Mas é um Renato buscando um pouco mais um jogo e mais longe. E ontem o que acontece? Renato mais longe, Juliano isolado em alguns momentos, Roger Guedes lá na frente sem receber essa bola. Então, para o Roger ser esse centroavante, você encaixar GP ou William com Mosquito, enfim, você ter esse time com 2 viradas mais leves, com o Roger à frente, vai ser um Renato que vai precisar de uma participação maior no meio-campo para equilibrar a criação junto com o Juliano. Para isso, o primeiro volante vai ter que aparecer mais. Tá, e você concorda com o Pedro na questão das O prateleiras problema ali? é que ele pega a bola sempre no mesmo lugar. Quem, Zé? Não, eu tô falando a previsibilidade da equipe do Corinthians. É previsível, você já... É só marcar o Renato. Porque o Renato é o que vai fazer pensar esse jogo. O Juliano é o cara que faz, acelera, ele dá o movimento, né? Na engrenagem é o cara que movimenta. O Renato é o que coloca a primeira, a segunda, a terceira e a quarta e faz esse time jogar. Só que se o Renato toda hora, não é nem questão, eu acho que ele ainda é um talento, né? Tá um pouquinho, né? Não tá na mesma velocidade que necessita o jogo hoje do Corinthians, mas é o seguinte, ele não vai ter paz, daqui a pouco vão encostar mais ainda nele. Sim. E aí a equipe do Corinthians tem que ter outras alternativas, é isso que eu tô dizendo. Manda recado pro seu amigo lá. Olha aqui, a gente tá chegando na reta final e eu fiquei pensando assim, nesse momento, a gente tem que falar de Grêmio, são mais números. Zé Elias falou que minha memória é ruim. Pedro Ivo diz que eu não enxergo. Você me chama de esquecida. Eu digo não, gostei, e eu não sei fazer conta. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui nesse programa. Eu só não tô pior que o Grêmio, olha aí, ó.